E o ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, anulou nesta quarta-feira as condenações da Lava Jato e determinou o envio do processo de 15 réus para a Justiça Eleitoral. Entre os beneficiados da decisão estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-ministro Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht e os publicitários Mônica Moura e João Santana. Eles e outras 10 pessoas foram condenadas em 2017 por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na decisão, Rissato disse, abre aspas, reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, declaro a nulidade de todos os atos decisórios, fecha aspas. Na prática, a decisão determina que o processo recomece do zero. Zé Maria. Ô Vitor, eu fico impressionado com esse tipo de coisa, né? Existe uma onda de anulação de condenação certa e correta e feita pela Justiça. Esse caso aí do Antônio Palocci, ele fez uma delação premiada, ele não foi alvo de delação premiada. Foi ele quem revelou que a campanha de reeleição da Dilma custou mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão em campanha eleitoral. Você vai ver lá, a declaração deles tem 400 bilhões, que é muito, 400 milhões de reais, mas gastou R$1 bilhão. Essa é a diferença. O dinheiro foi roubado. Eu não acredito, eu me recuso a falar sobre essa história de doação de campanha. Esse processo aí, estão mais de 40 pessoas, né? Entre o Palocci, o Vacari, o Renato Duque, o da Odebrecht e outros, né? São os que doaram dinheiro, não acredito nessa história. Ninguém doa 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões. Isso é investimento para roubar depois. Isso é investimento das empresas, né? E isso tudo foi anulado. Veja bem, Palocci era o delator, é o delator. Ele não foi alvo de delação premiada, inclusive um assunto que foi discutido aí na sabatina. Pois bem, e esse dinheirama toda aplicada em eleição. Por isso, vai para a Justiça Eleitoral. E a base desta decisão foi uma outra já tomada lá no Supremo Tribunal Federal, de que trata-se de um assunto a ser decidido pela Justiça Eleitoral. Eu fico arrepiado porque eu nunca ouvi falar de um policial que prende um bandido que estava roubando e fala, peraí, você vai usar esse dinheiro para quê? Ninguém faz essa pergunta. Você estava roubando, você vai ser preso e processado. O que você vai fazer com o dinheiro pouco importa, a não ser para acrescer o crime de lavagem de dinheiro, se você, depois do roubo, né, tentar esconder o dinheiro. Se o bandido tentar esconder o dinheiro, você não. E aí o que acontece? Aí vem a própria Justiça e diz isso, não, usou o dinheiro roubado para eleição. Então, tem que ser perdoado e cancela tudo. Isso está errado. Nós sabemos que depois da Lava Jato vem a tentativa de apagar tudo, né? E esses ataques contra a Lava Jato, essa reação, ela é um caminho que já estava previsto. Foi o que aconteceu na Operação Mãos Limpas, na Itália, e onde vem do Congresso Nacional. Aprovaram a lei de abuso do poder. Isso para restringir o trabalho, ou, no mínimo, constranger muito o trabalho de procuradores, de fiscais da Previdência, de delegados da polícia. Tudo isso é uma reação da Lava Jato. E hoje, o que acontece é isso, a anulação de condenações, usando ali um artifício podre, um artifício frágil de que a vara não era essa. Gente, houve roubo, o cara confessou, Palocci falou, roubei e fiz isso, comprei um apartamento de 40 milhões, sei lá, 100 milhões, eu nem sei exatamente o valor. Eu só sei o seguinte, eu não conseguiria pagar nenhum condomínio de um apartamento desse no mês, para se ter uma ideia do valor. Roubou o dinheiro e aí está perdoado porque usou na eleição. É uma incoerência da Justiça e isso produz, além da decepção, não incentiva as pessoas a serem honestos. Mas eu acho que esse é um caminho errado. Tem que exigir, sim, punição de quem rouba dinheiro público ou de quem rouba dinheiro privado também. Mas, nesse caso, ficou muito evidente o erro judicial. Fiuza.
Vitor, você poderia repetir o nome do juiz do STJ que perpetrou aí essa barbaridade? É o ministro Genuíno Rissato. Pois é. Então, o ministro Genuíno Rissato a decisão que ele tomou, vergonhosa, precisa ser comentada pelo senhor Sérgio Moro. O senhor Sérgio Moro, que era juiz, ele foi juiz. Ele sabe absolutamente da culpa de todos esses condenados que o senhor Rissati está anistiando, com base não se sabe em quê. Né? Quer dizer, com base nesse truque. É isso, se o roubo foi do pré-sal e não foi julgado no tribunal submarino, então ele está anistiado. Nós sabemos que o Petrolão foi um sistema de corrupção que se estendeu por todo o território, praticamente a partir do Palácio do Planalto. Que história é essa? De juiz natural, de foro indevido? Isso é uma coreografia. Isso não é nem uma chicana, isso é uma coreografia. Isso aí é você afrontar o próprio Poder Judiciário brasileiro, os juízes que tomaram as decisões, os desembargadores que confirmaram essas decisões. Cadê o Sérgio Moro? Onde está o Sérgio Moro, símbolo da Lava Jato, vendo a Lava Jato ser desmanchada covardemente na cara dele e do Brasil inteiro? Ele não está mais interessado nisso. Ele vai falar do meio ambiente, das baleias, da cartilha lá, do A, do B. Então, aí eu quero retomar uma observação feita pela Ana Paula há pouco, que eu tinha esquecido de assinalar esse ponto, que o André Mendonça, ex-ministro da Justiça, foi lá falar na sabatina que a delação premiada não é prova. Quem é que disse isso, André Mendonça? Quem é que está dizendo que a delação serve sozinha para condenar? Ninguém disse isso. A delação premiada é um instrumento fundamental para qualquer investigação. O Sérgio Moro sabe disso. E foi fundamental para a investigação da Operação Lava Jato. Mas não foi assim, não. Não foi alguém falou que diz que era, que nem a gente vê um pouco aí na imprensa, né? Joga uma manchete e tal, vira verdade. Não é assim, não. Senhor André Mendonça, o senhor leu os processos da Lava Jato? Então, se o senhor leu, o senhor sabe bastante bem que a delação premiada serviu para desbaratar uma quadrilha, ou o senhor não reconhece? Isso é uma boa pergunta para fazer no plenário agora, o André Mendonça, se tiver aí algum senador assistindo aqui os Pingos nos Is. Senhor André Mendonça, o senhor considera que a quadrilha do Lula, do PT, do Petrolão, que tem toda essa estrutura, tem o tesoureiro, que é o Vacari, que está anistiado aí pelo... já esqueci até o nome de novo do juiz, mas não tem problema. Passa pelo tesoureiro, passa pelo empreiteiro, passa pelo diretor da Petrobras. Está tudo lá, senhor André Mendonça. Né? O senhor reconhece, porque assim, se o senhor reconhece que isso é uma quadrilha, se o senhor reconhece que isso foi um sistema de corrupção montado no país, que isso não é uma ficção científica, o senhor precisa fazer uma ressalva. Porque a sua observação sobre a delação premiada, meio ali negativa, meio triste, meio melancólica, fica parecendo que o senhor acha que esse instituto foi usado de forma injusta, de forma a perseguir pessoas que eram inocentes. Então, eu acho que, para começar mais ou menos bem, o senhor André Mendonça deveria dizer: não, eu considero o Instituto da Delação Premiada fundamental, desde que bem utilizado. Mas aí é tudo. A toga tem que ser bem utilizada, não é isso? A caneta, todas as instituições, o mandato, tudo tem que ser bem utilizado, né? Tudo é passível de mau uso. Então, nós estamos diante de mais uma vergonha. Só que não adianta nós aqui nos Pingos ficarmos só aqui vociferando, né? E as pessoas que nos acompanham também se redobrando em indignações. Né? Nós precisamos ver as referências do país, as autoridades,
não é isso? Os servidores, cadê? O Ministério Público, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, a gente não vai esperar nada, né? Mas nós precisamos ver aqueles que fizeram justiça lá atrás. E aí? Deltan Dallagnol, vocês estão achando bom essa decisão do STJ? Então apareçam, porque senão nós vamos começar a achar que existe um grande acordo, né? Estamos sempre dizendo essa história, não, o acordão para lá, acordão para cá. Acordão é isso. É o acordão do judiciário, é isso? Vai lá um juiz sozinho, afronta o próprio poder judiciário e o restante do judiciário se cala. Então todos têm que se autoflagelar, todos têm que dizer que tomaram decisões injustas, que o Lula é um santo homem e que a Lava Jato foi um pesadelo. É isso. Augusto. Eu não gosto quando alguém tem de esconder o que pensa para atingir um cargo, né? Por isso que eu não quero ocupar nenhum tipo de cargo que exija isso. Agora, o André Mendonça, tá comentando o que disse o meu irmão Fiuza, o André Mendonça não pode agora, se ele revelasse agora ou antes o que pensa, ele não chegaria lá. Simples assim. Fizeram o possível para segurar. O Alcolumbre não soltava. Não se sabia qual seria o comportamento dos que decidiriam se ele ocuparia a vaga no Supremo ou não. Então é melhor você, é menos complicado você usar desse tipo de drible, não é? Para chegar a algum lugar e lá mostrar o que você realmente pensa. Eu não acredito que o André Mendonça topasse essas coisas, não, se já fosse ministro. Ele não vai ser um Cássio Nunes, não. Cássio Marques, melhor dizendo. Nunes, não. Ele agora é que ele pode agir. Se ele agisse antes, ele dançava. Ele já mostrou que pensa diferente e tal. Agora, essa turma aí do STJ que anula evidências, esses sim merecem a execração pública e merecem ser afastados do cargo, né? Por qualquer meio, assim, desde que seja legítimo. O povo tem que decidir isso aí. Se o povo se mobilizasse com mais assertividade, esses caras não resistiriam, tá? Porque não conseguiriam andar na rua e nem no prédio. Agora, como anular? O Palocci disse a verdade. Você pega aqueles vídeos, o Palocci mostra claramente que o Lula é ladrão, que ele conviveu com um grupo de ladrões. Agora, como é que ele é tratado pelo PT? Ele é tratado como um cúmplice, como um comparsa pelos brasileiros normais. Pelo PT, ele é tratado como um traidor, uma figura que contou mentira. Agora, tudo começou no Supremo. A origem do mal, a origem desse tsunami que vem destroçando a Constituição, está no Supremo. Se agrava no momento em que soltam um Lula. Aí tudo é possível. Quando houve a libertação ilegal do Lula, porque ele continua condenado, nós falávamos aqui, olha, a Lava Jato vai conseguir avançar. E até queríamos acreditar que continuaria. Não continuou. Não continuou. O Supremo queria prender o Moro. Moro virou réu, né? Enquanto os verdadeiros bandidos saíram para começar a fazer campanha. Né? Então, o que precisa agora, nós vamos precisar de fazer muitas mudanças no Supremo. Um ministro só não vai resolver nada. Mas tem outras indicações a fazer. O que não dá é você ficar pensando assim, o Toffoli vai ficar lá dezenas de anos, que ele foi indicado deliberadamente, né, numa idade que lhe permitiria isso. Para ajudar quem? Para ajudar bandido. Tá, sai o Lewandowski, aí tá, então bota outro no lugar. Mas continuam os integrantes do G7, tá, que desmoralizam o Supremo, não vamos nos esquecer do ministro Alexandre de Moraes, desmoralizam com pontapés diários na Constituição. Eles se sentem integrantes do poder moderador. Precisamos tratar com cuidado e firmeza e mostrar que não tememos um juiz de Supremo porque ele é um funcionário público, basicamente isso.
Você, Ana? Não apenas um funcionário público, mas também não teve voto de absolutamente nenhum brasileiro, né, Augusto? Os funcionários do Supremo Tribunal Federal, eles não foram eleitos, né? E eles estão ali apenas para representar, para proteger a Constituição. Eu concordo muito com o Augusto nesse ponto, de que nós podemos aqui falar da anulação das condenações pelo STJ, né, de Palocci e outros 14 réus, mas a origem de tudo isso está exatamente no Supremo. Aí você começa a discutir o foro, de onde isso será estabelecido. E o que faz, então, por exemplo, o STF que prendeu o Roberto Jefferson? O Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Mesmo assim, houve uma prisão ali de ofício por parte de uma parte do judiciário ali do Supremo Tribunal Federal, que é pertinente a quem tem o foro privilegiado, senadores, deputados. E, no entanto, Roberto Jefferson foi preso e não tem foro privilegiado, e não houve o mínimo de respeito à Constituição nesse ponto. Por isso que nós temos que discutir muito a origem de tudo isso. A origem é o Supremo. O nosso caminho é longo. Eu comentei ontem aqui e eu volto a repetir que em 2016, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos com muitos votos dos evangélicos, exatamente porque o presidente eleito em 2016, ele teria 2 indicações conservadoras e constitucionalistas para a Suprema Corte Americana. E aí Donald Trump acabou indicando 3 juízes, 3 ministros ali conservadores e originalistas, ou seja, que respeitam a Constituição, não gostam de ativismos do judiciário. Ele indicou 3 e exatamente hoje está acontecendo o que muitos evangélicos que não concordavam com outras coisas de Donald Trump acabaram ajudando a eleger Donald Trump, exatamente para essas indicações da Suprema Corte. E hoje a Suprema Corte começa a discutir uma possível reversão de um ativismo histórico da Suprema Corte Americana de 1974, que é a lei do aborto, que passou a ser uma lei federal, Roe versus Wade. E isso só foi possível porque Donald Trump teve aí o voto maciço dos evangélicos em 2016, conseguiu colocar 3 juízes conservadores e originalistas na Suprema Corte, e hoje aí estamos falando na reversão desse ativismo da Suprema Corte Americana de 1974. Ou seja, o caminho é longo. Para 2023, 2 ministros serão aí indicados para a Suprema Corte brasileira, e é preciso pensar a longo prazo também, porque toda essa origem dessas anulações e de toda essa insegurança jurídica que nós vivemos hoje no Brasil, a origem é o STF.